Funções, aplicações. Em uma certa plantação, a produção P de feijão depende da quantidade Q de fertilizante utilizada e, por tal dependência, pode ser expressa por P de Q menos 3Q ao quadrado mais 90Q mais 525. Considerando nessa lavoura a produção medida em quilos e a quantidade de fertilizantes em gramas por metro quadrado, faça um esboço do gráfico, comente os significados dos principais pontos. Determine a quantidade de fertilizante para que a produção seja máxima, bem como a produção máxima. Solução. A função dada, P de Q é igual a menos 3Q ao quadrado mais 90Q mais 525. Os coeficientes dos termos dessa função são o A é menos 3, o B vale 90 e o C 525. Essa é uma função quadrática. A concavidade da parábola é voltada para baixo porque o A é menor que zero. O A é menos 3, negativo, né? A parábola corta, intersecta o eixo P, que no caso aqui está fazendo o papel do eixo Y, em C igual a 525. Pois, se o Q vale zero, olha bem, eu substituí no lugar do Q o zero. Então, P de zero igual a menos 3 vezes zero, mais 90 vezes zero, mais 525. Esse valor dá zero, esse valor dá zero, somado com 525, então P de zero é igual a 525. A parábola corta o eixo Q quando P igual a zero. O P é toda a função, então nós vamos pegar essa função e igualar a função a zero. Eu teria uma equação de segundo grau. Então vamos fazer o delta. 90 ao quadrado, 4 vezes o A vezes o C. Então, 8.100 mais 6.300, que é o resultado dessa multiplicação. Dá um total de 14.400. Delta positivo, maior do que zero. A parábola vai cortar o eixo Q, no caso aqui, duas vezes. Então, Q menos 90, mais ou menos, raiz quadrada de 14.400, dividido por 2 vezes menos 3. A primeira resposta, menos 90 mais 120, dividido por menos 6, né? No caso, vai dar mais 30 dividido por menos 6, menos 5. Que nesse caso não vai servir, porque nós não temos uma quantidade negativa. Porque duas linhas, segunda resposta, menos 90 menos 120, menos 210, dividido por menos 6, mais 35. Então, agora a gente vai juntar todas essas informações e construir o gráfico, ou melhor, vamos primeiro, antes de organizar todas essas informações no gráfico, vamos calcular o vértice. Bom, cálculo do vértice, né? O Q do vértice menos B sobre 2A, menos 90, 2 vezes menos 3, menos 90 dividido por menos 6, 15. O P do vértice, que no caso seria o Y do vértice, menos delta sobre 4A, menos 14.000 sobre 4 vezes menos 3, menos 14.400 sobre menos 12, 1.200. Então, o vértice tem a abscissa 15, ordenada 1.200. Então, está aqui o esboço da parábola. Ó, a primeira raiz é menos 5, está aqui. A outra raiz é 35, né? Esse é o vértice, que no caso aqui é o valor máximo, tá? O valor máximo, né? Observa que essa parte da parábola a gente vai desconsiderar porque não existe quantidade de fertilizantes menor do que zero. Então, o meu gráfico começa aqui e tem esse formato. Tá? Agora eu vou escrever 4 observações importantes a respeito desse gráfico. Considerações importantes. Primeiro, em nosso primeiro exemplo, temos A menor que zero, com cavidade voltada para baixo. Em Q igual a 15, né, que seria a abscissa do vértice, indica que a produção é crescente
para a quantidade de fertilizante entre 0 e 15. Só vocês olharem no gráfico. E decrescente para Q maior do que 15 gramas por metro quadrado. Segundo, o ponto em que a curva corta ou intersecta o eixo P, que no caso aqui está fazendo o papel do eixo Y, indica que quando não é utilizado fertilizante, ou seja, em Q igual a 0, a produção é de P igual a 525. Né? Quando Q vale 0, a produção é 525. Em Q igual a 35, temos a produção P igual a 0. Você vai falar, nossa, mas eu usei uma quantidade boa de fertilizante, por que eu não tive produção? Porque é uma quantidade tão grande de fertilizante que prejudicou a produção dessa planta, né? 4. O vértice V, 15.200, a abscissa 15 ordenada 1.200, dá a quantidade QV igual a 15 gramas por metro quadrado, que maximiza a produção. Ou seja, quando nós usarmos 15 gramas por metro quadrado de fertilizante, eu vou ter uma produção que é máxima. E essa produção máxima será de 1.200 quilos. Tá aí. Questão 2. Um vendedor anotou as vendas de um eletrodoméstico nos 21 dias em que trabalhou na seção de utilidades de uma loja de departamentos e notou que o número de aparelhos vendidos, dados por N, em função do número de dias dados por T, pode ser obtido por N de T, né? O número de aparelhos em função do número de dias é igual a 0,25T ao quadrado menos 4T mais 16, que é uma função quadrática. Diante dessa situação, esboce o gráfico da função, salientando os principais pontos e seus significados. Considere T igual a 0 o primeiro dia de venda, T igual a 1 o segundo dia, T igual a 2 o terceiro dia, assim por diante. Solução. A nossa função N de T igual a 0,25T ao quadrado menos 4T mais 16, que é uma função quadrática. Os coeficientes dos termos da função são o A vale 0,25, o B vale menos 4 e o C vale 16. Muito bem. A concavidade da parábola vai ser voltada para cima porque o A é maior do que zero. O A é 0,25. A parábola corta ou intersecta o eixo N, que no caso aqui está sendo o nosso eixo Y, né? Em C igual a 16, porque nós sabemos que a parábola intersecta o eixo Y no valor de C. Como C vale 16, corta em C igual a 16. Pois quando temos T, né, igual a 0 na função, ó, o N de 0, 0,25, 0 ao quadrado, 4 vezes 0 mais 16. Essa parte vai anular, essa parte vai anular, N de 0 igual a 16. Beleza. A parábola corta o eixo T, que no caso é o nosso eixo X, quando o Y, ou o N de T, é 0. Igualando a função a 0, delta menos B, né? Menos 4 ao quadrado, B ao quadrado, menos 4 vezes A, vezes C. 0,25 é 1/4. 1/4 vezes 16 dá 4. Vezes 4, 16. 16 menos 16, 0. Quando o delta é 0, nós já sabemos que as raízes são iguais. Então, usando a fórmula de Bhaskara, T menos o B, mais ou menos raiz quadrada de delta, 2 vezes A. Então, ficou 4 mais 0 dividido por meio. 4 dividido por meio, 8. 4 menos 0 dividido por meio, 8. Então, raízes são reais e iguais, né? Tá vendo? Ó, T' igual a T. Bom, o vértice, nós temos a abscissa do vértice, é o T de V, porque agora o meu eixo X é meu eixo T. Então, T do vértice. E o Y do vértice, N de V, né? Porque o meu eixo Y agora é o N de T. Então, T do vértice menos B sobre 2A menos 4 sobre 2 vezes 0,25. 4, 2 vezes 0,25, meio, né? 4 dividido por meio, 8. Então, o vértice tem a abscissa 8, ordenada 0.
N de V menos delta sobre 4A, 0 dividido por 4 vezes 0,25, tá aí, 0. Bom, vamos obter também o número de eletrodomésticos para o último dia, isto é, no 21º dia. O 21º dia é quando T é igual a 20, porque nós começamos a contar a partir do 0. O 0 foi o primeiro dia, né? O segundo dia foi o 1 e assim por diante. Então, o 21º dia é T igual a 20. Então, na função onde tem a letrinha T, eu vou trocar pelo 20. Então, 0,25 vezes 20 ao quadrado, menos 4 vezes, aqui, perdão, 0,25 vezes 20 ao quadrado, menos 4 vezes 20, mais 16. Multiplicando esses dois, subtraindo de 80 e somando com 16, eu vou encontrar 36. Então, esse é meu esboço da parábola. Lembrando que não tem quantidade de dias menores do que 0, então essa parte da parábola ficou pontilhada. E a minha parábola, na verdade, começa em t igual a 0, quando o n de t vale 16, atinge o valor mínimo e sobe, até o t valendo 20, que representa uma quantidade de eletrodomésticos vendida igual a 36. Agora eu vou escrever 4 observações importantes a respeito desse gráfico.